Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, dou por aberto nossos trabalhos. Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco. E solicito da primeira secretária que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Aqui. Fernando. Ata da 30ª reunião ordinária do 4º ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada dia 11 de outubro de 2016, presidida pelo vereador Xisto Freitas, secretariado pelos vereadores Valmir José e Zinho Oliveira. Às 14h30 do dia 11 de outubro de 2016, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa, sem número, nesta cidade, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Valmir José, Xisto Freitas e Oliveira. Constando a existência do quórum para reunir, o senhor presidente, em nome de Deus e da comunidade aliancense, declarou abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente, na ausência da primeira secretária, a vereadora Solange Galdino, convida o segundo secretário, o Valmir José, para assumir a primeira secretaria DOC e a vereadora Zinho Oliveira para assumir a segunda secretaria DOC. Solicita do primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois lida, foi posta em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicita do primeiro secretário que faça a leitura do expediente, o qual constou. Ofício sem número GP 2016, datado do dia 11 de outubro de 2016, ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Aliança, do senhor Cláudio Fernandes Bezerra Guedes, prefeito do município de Aliança, com pedido de afastamento do cargo de prefeito no período de 30 dias para tratamento de saúde, conforme atestado médico em anexo, requerendo que seja apreciado em regime de urgência, conforme os termos do artigo 194 do 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 07/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei de número 007/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos escritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. O senhor presidente faz registro no plenário desta casa dos senhores vereadores eleitos para o próximo biênio, Beto de Didi, Dindô, e, dando continuidade, solicita a palavra a vereadora Zinho Oliveira, na oportunidade, cumprimentando a todos aliancenses, bem como os futuros vereadores, Beto de Didi e Dindô de Caueiras. Outro sim, faz menção ao envio do atestado médico pelo senhor Cláudio Bezerra Guedes, de ter se afastado bem antes de ter causado tanto danos ao município, estando indignada pela situação que se encontra o município, os pagamentos dos professores e os dos aposentados estão atrasados, sendo hoje 11 de outubro, completando 2 meses. Outro sim faz menção pelo falecimento do seu cunhado, esposo da professora Marluce, e agradece a todos que estiveram presentes neste momento difícil de sua família. Dando continuidade no expediente, solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva. Na oportunidade, cumprimenta aos presentes, presta suas condolências à família da vereadora Zinho Oliveira.
Outro sim faz apelo pela falta de iluminação da academia da cidade. Há um descaso total, estando sujo, falta de segurança. Disse que tem ruas no município que estão sem iluminação. Não sabe qual o verdadeiro motivo de tanta desorganização dessa gestão. E faz referência ao projeto de lei que foi aprovado no sentido da colocação de banheiros públicos nas agências bancárias do município. O projeto só viria beneficiar a população. Faz alusão ao Conselho Tutelar de Aliança com relação aos vencimentos dos conselheiros. Em outras cidades, ganham bem melhor do que em Aliança, não tendo condições dignas para trabalhar. Prometeu que vai fazer uma visita no Conselho e vai trazer a esta casa um relatório das dificuldades encontradas. Faz menção ao CJC da Coab, Conselho de Jovens Cristãos, que lhe entregaram um documento com vários benefícios para os jovens da nossa comunidade, com esporte e outras atividades. Parabeniza os coordenadores do CJC e faz apelo para o futuro prefeito que fique atento a este projeto. Dando continuidade no expediente, solicita a palavra o vereador Antônio Marinho, que na oportunidade cumprimenta aos presentes e faz algumas observações em relação de algumas pessoas continuarem inconformadas pela derrota nas urnas. Faz referência ao discurso do vereador Erivaldo Silva, diante do descaso no município em relação à iluminação pública, ao lixo. Já sofreu muito com esta situação. Viu por várias vezes o secretário de Infraestrutura não ter condições de trabalhar. Faz apelo ao prefeito eleito e o vereador Sisto Freitas para que dê condições ao futuro secretário para que possa trabalhar. Outro sim apresenta seus sentimentos à vereadora Zinha Oliveira. Faz apelo ao professor Ercílio para abrir os correios de Macugê, porque a população está sendo prejudicada sem poder pagar suas faturas. E dando continuidade no expediente, solicita a palavra o vereador Gildo Augusto. Na oportunidade, cumprimenta os presentes, parabenizando aos vereadores Beto de Didi e o Dindô. Faz menção da presença da ex-vereadora Ana Maria e Didi. Outro sim faz alusão aos discursos dos vereadores que antecederam e o prefeito deveria ter se afastado muito antes. Nunca teve apoio do prefeito, sendo uma falta de respeito. Esteve várias vezes em sua procura e não foi atendido. Os professores e os aposentados estão sem receber. A população está vivendo um descaso. O povo de Upatininga não soube reconhecer o meu trabalho. Não fui um derrotado, mas um vitorioso. Dando continuidade no expediente, solicita a palavra o vereador Zé Novo. Na oportunidade, cumprimenta os presentes, agradece a Deus e ao povo pela vitória, faz menção ao vereador Gildo, que fez um brilhante trabalho em Upatininga, mas o que lhe prejudicou foi a colocação da água pela Compesa. Agradece a todos que votaram na sua pessoa e, não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente dá por encerrado o grande expediente e solicita do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Edivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Valmir José, Sisto Freitas e Oliveira. Estando ausentes os vereadores Solange Galdino, Sinara Lira, tendo suas faltas justificadas pelo senhor presidente. Contando com o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia. Única discussão do ofício sem número GP 2016, do senhor presidente do senhor prefeito Cláudio Fernando Guedes Bezerra,
requerer a concessão de afastamento para o tratamento médico num período de 30 dias, conforme atestado médico. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 006/2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício do 2017 e da outras providências. Com discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovada por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 007/2016, de autoria do Poder Executivo, que revisa para revisão do PPA, exercício 2017, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma. Passa os trabalhos para comunicações parlamentares. Usou da palavra os vereadores Erivaldo Silva, Antônio Marinho. E não havendo mais quem quisesse usar da palavra, o senhor presidente dá por encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 18 de outubro do corrente ano. Para constar, eu, vereador Valmir José, primeiro secretário ad hoc deste Poder Legislativo, determinei a lavratura da ata, que após lida, discutida e aprovada, será por mim assinada e pelo senhor presidente. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Declaro aberto o pequeno expediente, solicito da primeira secretária que proceda com a leitura das matérias. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, CFOF, ao projeto de lei de número 008/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relator, vereador Erivaldo Silva. Histórico. Venho a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, CFOF, o projeto de lei de número 008/2016, oriundo do titular do Poder Executivo Municipal, o qual estima a receita e fixa a despesa sobre a lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. O referido projeto de resolução foi lido no expediente da sessão ordinária, realizada no dia 4 de outubro de 2016, e encaminhado para análise e parecer para esta comissão temática. Segundo, análise da matéria. O projeto de lei em epígrafe atende aos requisitos de autoria e está em consonância com as disposições constitucionais, legais e regimentais vigente, além de estar redigido dentro das normas das técnicas legislativas, não havendo, portanto, nada que viabilize sua transmitação. Terceiro, do parecer. Ante o exposto, recomenda esta comissão a aprovação da matéria. Este é o parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal da Aliança, 18 de outubro de 2016. Vereador Erivaldo Silva, presidente e relator. Vereador Valmir José, membro. Vereador Zé Novo, secretário. Lida a matéria, senhor presidente. Encerrada a leitura do expediente, faculto o uso da palavra, tendo os senhores vereadores 5 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, encerro o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente, tendo os senhores vereadores 15 minutos. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva.
senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, demais vereadores presentes, representante da Aliança FM, nosso amigo Aloísio, os funcionários desta casa e a todos que nesta tarde prestigiam com a sua presença aqui em nossa casa, que é a Casa do Povo. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de começar a minha fala parabenizando os professores pelo dia, foi dia 15, e os professores recebem a homenagem, que na verdade eles são sempre homenageados e sempre desconhecidos pelo poder público. Já é de praxe nós ouvirmos de todos que compõem o poder público que o professor é a mola mestra da educação. Que o professor é aquele que transmite conhecimentos e forma cidadãos. Que o professor é aquele que mantém a mola mestra do desenvolvimento. Que o professor, enfim, está acima de qualquer carreira. E eu concordo plenamente com isso. Eu só não concordo é o tratamento que é dado ao professor. É muito bonito na teoria, é muito bonita a retórica, mas a realidade que os professores vivem, estou falando de aliança não, estou falando do país, de uma maneira geral. Infelizmente, a nossa educação está muito aquém, está muito abaixo do que nós poderíamos ter, até pelo fato de não se investir no professorado. Porque professor não é apenas, ele não precisa apenas de um salário, não. Claro que ele precisa de uma boa remuneração. Mas ele também precisa de uma estrutura para trabalhar. Existem escolas, eu posso citar aqui, muito bem lembrado de cabeça, no Maranhão, que sequer tem banheiro. Que é coberto de palha. Que não tem lanche. E a metade do Maranhão é da família Sarney. Então a prova é que não se prestigia professor. Qual é a motivação e qual é a estrutura? Quais são os meios necessários para que o professor dê aula? Nenhum. Isso sem contar com a falta de respeito que é hoje dispensado ao professor. Eu me lembro muito bem, meus 7, 8 anos, a minha mãe me levava para a escola e dizia: a partir de agora, a sua mãe é esta professora. E eu tinha que obedecê-la rigorosamente. E não existia desculpa, porque se chegasse em casa com a reguada no braço, é porque desobedeceu, eu apanhava de novo. Minha mãe não ia tomar satisfação com a professora, não. Hoje, qualquer coisa, o aluno é intocável, o pai corre para lá, para desacatar, para desafiar a professora, senão vai fazer queixa na gerência da educação. E por isso que a nossa educação não anda, é um dos motivos. E é por isso que a gente chega às faculdades e somente 2% dos alunos querem ser professor. Então é bom que se repense isso, é bom que nós tenhamos a consciência do valor real que tem um professor. É preciso que se tenha consciência do valor real que tem aquela professora que as crianças chamam de tia, que ela é a segunda mãe para aturar a má educação do filho, mas ela não pode dizer nada que já é um espinho de garganta e a mãe está lá para esculhambar a professora e para desacatá-la. Então tenhamos a consciência de que essa é uma missão espinhosa. É uma missão que não ficou para todo mundo, a missão de professor. Eu sou professor por formação, não sou professor por profissão, mas eu sei o valor que tem um professor. E gostaria, repito, que ele fosse reconhecido nacionalmente, que o professor tivesse o respeito
de todos, o respeito que ele deveria ser, até porque, na maioria das vezes, o professor tem como obrigação educar a criança. E que, na verdade, isso não é função de professor. A função da educação é dos pais. E essa função é repassada para o professor. Mas esperamos que as coisas melhorem. Se Deus quiser, melhora. Se o povo quiser, melhora. E os professores recebam a minha congratulação, meus parabéns e o meu reconhecimento. Até porque até o ano passado eu ainda era aluno. E por incrível que pareça, vereadorazinha, eu tive professora da idade da minha filha, Ana Cristina. E eu a chamava de senhora, por hábito. Eu a chamava de senhora. Mas a nossa convivência com o professorado na nossa infância foi uma. Agora é outra. Agora só quem merece respeito é o aluno. Este é o maior mal, é o maior mal da nossa educação. Volto a fazer um apelo que há aproximadamente 2 anos eu pedi um conserto para a Rua 11, ou melhor, desculpa. É a Rua 11 de Setembro, na Teimosa. É naquela última saída da Teimosa. Entrei com indicação aqui, e está aproximadamente 2 anos. Até hoje, nenhuma providência foi tomada. Eu estive lá, já com alguns secretários, mostrei, e me comprometi até em dar o cimento. Eu disse, eu dou os cimentos, porque dizia, na época, Roberto Barros, que estava ruim, que a situação da prefeitura estava ruim. Eu digo, arrume os homens e a areia, que o cimento eu dou. Porque não é coisa grande não, é uma coisa que qualquer pessoa que tenha boa vontade faz. Infelizmente está lá 2 anos e sequer foi movida uma palha para atender essa indicação. A gente se cansa de vir a essa tribuna para falar, para reivindicar, para trazer os problemas que surgem na comunidade. A gente não traz problemas nossos para serem resolvidos aqui, a gente traz problemas da comunidade. Infelizmente, como eu digo sempre, a gente fala para ouvir dos moucos, assim como está aí a questão da academia das cidades. Escura, suja, sem ninguém tomar conta, é uma baderna, é uma bagunça. Eu até faço um apelo aqui ao presidente desta casa, que é o futuro prefeito. Eu pretendo, se Deus quiser, continuar caminhando ali, que olhe para aquela academia da cidade. O senhor mesmo já trouxe, salvo engano, já trouxe essa questão aqui do abandono que está a academia das cidades. E não é possível se conviver com a situação daquela, no escuro, onde tantas crianças brincam ali, onde tantas crianças ficam ali com os pais, para cima e para baixo, o capim crescendo. Recentemente, reconheço, foi cortado o capim, só que a sujeira continua. A iluminação é precaríssima. E quem quiser comprovar o que eu estou dizendo, não basta passar lá. Passe a noite e vão ver o que eu estou dizendo. Eu só falo as coisas quando realmente eu vou verificar em loco, quando eu sei que realmente eu estou falando algo que não é injusto. Sábado eu estive com o pessoal que estava fazendo recolhimento de lixo, ali perto da minha casa, naquele beco ali onde hoje é a secretaria da paróquia, e que foi a antiga creche municipal, ali aquele beco ao lado da minha casa. Ali tem um entulho de tábua que já faz 3 semanas. 3 semanas. Tem um entulho de uma obra ali, eu não sei de quem foi, não sei se foi da paróquia, que já vai com aproximadamente 15 dias. E foram podadas umas árvores e colocaram ali também os galhos. E já tem mais de 1 semana. Não é possível que uma coisa no centro da cidade, que é passagem de carro, é passagem de pedestre, e ninguém vê aquilo ali. Eu faço um apelo
Aí quando eu falei com o gari, como é que a gente faz para tirar isso aqui? Senão sábado a gente vem. Porque isso aí tem que ser com carro. Aí disse lá um tipo de carro. Moral da história. Isso era sábado passado, agora fez 8 dias. Bom, e vai por aí afora. E ninguém vê, ninguém se preocupa. Não existe. Eu até conheço a função que está aqui de fiscal de obra, etc. Parece que não existe mais. Eu me lembro que o finado Luiz Mário saía num carro, saía fiscalizando, olhando, cobrando logo cedo. Eu não vejo mais isso. Vez ou outra, eu vejo passar por ali o caminhão com os garis, mas não se tem uma fiscalização frequente, profícua, uma coisa determinada, que alguém fiscalize. Que alguém que tenha a função de estar à frente de qualquer responsabilidade, que exerça a sua real responsabilidade. Eu vou sair desta casa e não vou esquecer mais uma frase do vereador Totonho. Nunca mais eu vou esquecer. Ele disse que a questão não é quem faça, a questão é quem mande. Infelizmente a gente vive isso aqui em Aliança. Infelizmente a gente vive, parece que não tem quem mande. E se a coisa não tem quem mande e não tem quem cobre, é o Deus dará. Eu vou trabalhar se eu quiser, tanto faz eu assinar ponto como não assinar, tanto faz eu fazer minha tarefa ou não, porque não tem quem mande, não tem quem cumpra. Como é que alguém vai cumprir se ele não é cobrado? Essa é a questão. Então fica aqui o meu apelo para que o carro de lixo, ou seja de que for, cata metralha, e passa lá do lado, ali no beco, na Travessa Antônio Cristino, e tira aquilo ali, até porque de vez em quando a igreja, a paróquia faz eventos ali, faz reunião ali, tem estudo bíblico ali. Infelizmente tem um bocado de tábua que eu não sei de onde veio, move velho, está lá há 3 semanas, está caminhando para um mês. Isso é ridículo. Não é possível que alguém não possa ver isso. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente, tendo senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, com a palavra a vereadora Sinara Lira. Boa tarde a todos, a mesa que preside essa sessão. Boa tarde, meus colegas aqui presentes, colegas e colegas presentes, pessoas que estão aqui na galeria. Em nome de todos, eu saúdo em nome de Jadelma, da amiga Jadelma, transeuntes, pessoas que nos ouvem de todos os meios de comunicação. É com alegria que retorno à Casa Legislativa, onde tivemos um período de recesso e que depois houve um período que todo mundo conhece, que é natural, de eleições para prefeito, vereadores. Passado o período, estamos todos aqui de volta para completar o trabalho em que nós iniciamos em 1º de janeiro de 2013, o que é nossa obrigação, o que é nosso dever e que é um direito das pessoas que saíram das ruas e nos elegeram para ouvir aqui as nossas falas, as nossas propostas, as nossas cobranças. E é por esse motivo que eu venho aqui falar da questão de cobrança. Gente, a Aliança tem passado por um momento muito turbulento. Acredito que o mais, se não igual, de todos os tempos. Estava conversando com alguns professores, o que já não é novidade para o nosso município, mas novidade seria se eu me omitisse a falar. Já disse e repito 1 milhão de vezes,
pecarei 1 milhão de vezes pelo excesso, jamais pela omissão. E é isso que as pessoas que estão fora exigem de nós. O pedido de clamor, a consciência daquilo que nós sabemos que está errado e que temos que pedir. A aliança vive o maior caos de todos os tempos. Os professores, essa é o pedestal de todas as outras profissões, porque não há nenhuma outra que não se passe pelas bancas escolares. O professor é aquele que é responsável, em primeiro lugar, por tudo que nós podemos ser. É bem verdade que cada um escolhe o destino que quer. Nos colocamos na escola para aprendermos a ler, a escrever, e daí por diante é por conta própria, por conta de cada um. Mas o professor, aquele que se dedicou, ou aquele que ainda vem se dedicando na sua função honrosa, na sua função magistral, que é educar as pessoas para a vida, estão passando por dificuldades tamanha que hoje a gente não tem nem como enumerar. Professores que estão aí com apenas a metade do pagamento de agosto, onde nós estamos hoje exatamente 18 de outubro, e receberam a metade do mês de agosto, mês 8. O ano já está se encerrando, um governo já está se encerrando, um governo, aliás, melancólico, um governo desastroso, que não respeitou as pessoas, não respeitou os votos, e infelizmente essa categoria tem sido amargamente sofrida desde o seu princípio. Gostaria que o prefeito atual, aquele que acabou de tomar assento na prefeitura, reveja as suas possibilidades. Sabemos que há uma grande bola de neve provocada desde o princípio desse governo. E está de uma forma que a gente olha e você não vê uma saída que seja menos desastrosa, uma saída que seja honrosa. Mas é impossível a gente não chegar aqui na tribuna e não cobrar disso. A melhor de todas as coisas é saber que nós estamos com a consciência tranquila. A consciência do dever tranquilo, de cobrar quem deve ser cobrado, respeitar quem deve ser respeitado, porque isso é o particípio de uma vida, de uma democracia. Nós temos que partir do princípio que tudo se passa pelo diálogo. A vida ela é feita, ela é construída no diálogo. A vida ela é feita na construção de divergências. Por isso que nós vivemos no país regido pela democracia. Mas eu acho que aqui é a unanimidade, não só de quem está sentado aqui na galeria, como aqui na parte principal, onde estão os representantes do povo, a gente realmente saber que a classe de professor está passando por essa dificuldade imensa. Gostaríamos, eu tenho certeza que cada um aqui de nós, que fizéssemos o possível para que se fosse resolver. E é muito triste quando, por unanimidade, nós ouvimos a cada um, só a sorte é quem vai nos salvar. Só Deus. Infelizmente, hoje, a essa altura do campeonato, é preciso ter muita fé em Deus para atravessar esse momento de turbulência. É preciso ter muita crença no ser maior, que é aquele que está no céu, que vê tudo, que sabe tudo, que não dorme, nem muito menos cochila. Aqui, nós viemos para plantar, e aqui a gente colhe o que se planta. É impossível que pessoas que têm praticado todo esse mal não tenham consciência da maldade que está causando a todo o município. Professores, aqueles que estão na ativa, aqueles que já estão aposentados e que da mesma forma estão desrespeitados, deixo aqui o meu profundo sentimento de repúdio. Como aluna que fui, sempre de escola pública,
porque sou de uma família pobre e nunca pude sentar numa carteira de uma escola particular, porque sou de uma família que para botar o pão na mesa teve que trabalhar muito. Então, nós sabemos da importância que é o direito do professor receber por aquilo que ele fez melhor na sua vida, foi repassar os seus ensinamentos. Porque não há quem não saiba tudo e não há aquele que também não possa aprender alguma coisa. Tudo isso é uma troca. Eu sei algo mais que alguma pessoa, outra pessoa sabe mais que eu. E nós fazemos essa interação, essa troca contínua. E assim é a vida. Aposentados que estão passando fome, aposentados que estão pedindo esmola em outras cidades. Porque aqui vai pedir a quem? Comércio falido, o povo de uma forma geral não recebe e está a lástima em que está. Assim não só como todos que trabalham diretamente na prefeitura, a Aliança está passando por muitas dificuldades, tremendas dificuldades. E eu desejo, do fundo do coração, que tudo isso ela venha passar. Que essa situação caótica, ela tenha um fim. É isso que eu desejo como aliancense, nascida nessa cidade, filhas de aliancense, casada com aliancense, onde aqui só fiz parir minhas filhas fora, mas trouxe para criar aqui, onde as primeiras frases, a primeira letra, a primeira vez que pegou no caderno foram nas escolas de aliança. Me preocupo muito com a nossa cidade, porque eu amo a minha cidade. 45 anos de amor à minha aliança. Com muita satisfação. E hoje, também quero parabenizar, falamos muito dessa questão aí, que se encontra no nosso município. Mas hoje é um dia de louvor, porque hoje é o dia do médico. É o dia daquele que nasceu para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que passam por problemas de saúde, aqueles que vieram para salvar a vida de muitos que estão doentes. E nesse caso também a aliança sofre pela falta de médicos, pela falta de remédios, pela falta de ambulância, por tudo isso que já temos falado durante todo esse tempo. A todos os médicos, não só do nosso município, a todos eles que perseveraram durante tantos anos numa banca de faculdade, depois numa pós-graduação, numa residência, meus parabéns a todos vocês. Não poderia também encerrar as minhas falas agradecendo ao povo de Aliança com muita hombridade, com muita emoção, de dizer 9.106 vezes muito obrigado ao povo de Aliança. Ao povo que saiu das suas casas, que foram às ruas, que vestiram a nossa camisa e que declararam voto. Muito obrigada a todos. Agradeço a Deus por tudo que tenho feito. Agradeço a Deus porque a Bíblia diz: a tudo dai graças a Deus. E eu estou dando aqui graças a Deus. Aos eleitos, desejo sucesso. Aos novos vereadores, aqueles que conseguiram a sua reeleição, ao próximo prefeito, eu desejo que tenha consciência do dever que vocês têm pela frente. Que Deus ilumine a cada um de vocês. Muito obrigada. Continua aberto o grande expediente, tendo senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrado o grande expediente e solicito da primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para verificação do quórum da 31ª reunião ordinária
do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 18 de outubro de 2016. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Falta justificada. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Falta justificada. José Salles. Presente. José Francisco. Presente. Solange Galdino, presente. Sinara Lira. Presente. Valmir José. Presente. Xisto Freitas. Presente. Senhor Oliveira. Presente. Feito a chamada dos senhores vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a 31ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada no dia 18 de outubro de 2016. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 008/2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas sobre a lei orçamentária para o exercício de 2017 e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentado e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei 07/2016, de autoria do Poder Executivo, que revisa para o exercício de 2017 o plano plurianual 2014-2017 do município de Aliança. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 25. Boa tarde a todos e obrigado. Todo e obrigado. Todo e obrigado.